Uma boa noite, todos vocês, meus amigos, principalmente ao que está me dando uma força aí, dando like aí, o Eduardo, né? Eduardo Ávila, obrigado, irmão. Então nós vamos ler aqui Números, capítulo 30, versículo 1. O subtítulo é A Lei a Respeito dos Votos. Bora para a leitura. Depois disse Moisés aos cabeças, aos chefes das tribos dos filhos de Israel: Isto é o que o Altíssimo ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com a obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que sair da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que se ligou será válido. Mas, se seu pai lhe vedar no dia em que o souber, todos os seus votos e as suas obrigações com que se tiver ligado deixarão de ser válidos, e o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. Se ela se casar enquanto ainda estiverem sobre ela os seus votos, o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e o seu marido o souber e se calar para com ela no dia em que o souber, os seus votos dela serão válidos, e as obrigações com que se ligou serão válidos. Mas se o seu marido lhe vedar no dia em que souber, anulará o voto que tiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e o Senhor lhe perdoará. No tocante, no que diz respeito, né, ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo que se abrir ser-lhe válido. Obrigar, tudo que lhe obrigar será levado pela repudiada e a viúva. Se ela, porém, fez voto em casa de seu marido ou se obrigou com juramento, e o seu marido o souber e se calou para com ela, não lhe vedando, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com o que se ligou será válido. Se, porém, seu marido de todo lhos anulou no dia em que o soubes, deixará de ser válido tudo quanto seus lábios saiu dos seus lábios dela, saiu dos lábios delas, quer no que diz respeito referente aos seus votos, quer na referência daquilo que se a obrigou, seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação que ela tiver feito para afligir a alma, né? E o seu marido pode confirmá-lo ou pode anulá-lo. Se, porém, seu marido, no dia em que, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, confirme
todos os votos e todas as obrigações que tiverem sobre ela. E lhos confirmou, porquanto se calou, para que ela, no dia em que o soube, mas se de todo lhos anular depois de os ter sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Vamos lá. Entendimento, o que eu posso entender? Você é crente, você é cristã de uma igreja tal. Você é católica, da igreja tal. Mesmo sendo da igreja católica, ou da igreja que seja qualquer uma, tudo que você jurar para Deus, tenta cumprir. Se você é solteira, vive no mesmo teto do seu pai, ou é de menor, muito menos, de menor não pode fazer essas coisas, de menor não pode ter essas facilidades, de menor não, porque Jesus batizou com 30 anos, então é uma idade maioral para se saber das coisas que se quer, no mínimo tem que ser com 18 anos, e essas coisas que Deus aceita o louvor, mas Deus não fica aceitando obrigação de menores. Ele aceita oração, ele aceita pedido de socorro, ele aceita pedido de ajuda, pedido de misericórdia e maravilhas e tal. Ele não aceita voto, obrigação. É menor. Menor varia muito a cabeça. Até porque pegamos o exemplo agora mesmo de Jesus Cristo, que se batizou com 30 anos. Né? Uma mulher foi lá, foi na igreja, independente, tá? Não tô aqui falando de religião, porque religião para mim eu não tenho. Eu não tenho mais religião. A religião somos nós. Nós somos o templo, a religião é Deus. Deus é a religião. Fazer o bem, né, é religião. Efésios 2, 27 ou 1, 27 fala que ao que faz o bem, que visita a viúva, que dê alimento ao que vestir, que está fome, roupa ao que vestir, de vestir quem está nu, roupa quem está nu, não, contra esses não tem religião. Ok, então a mulher quando vai fazer um voto, independente da religião dela, quais sejam, tem que estar enquadrado aqui, tá bom? Eu falo isso porque quer seguir o certo naquilo que a gente conhece, é biblicamente falando. Ela fala pro marido dela com respeito, se é uma coisa legal. Se ela falar pro marido, o marido não aceitar, quebrou o voto. E se de repente ela não falar pro marido dela, tá em segredo com Deus, tá ok? Desde que seja pro bem de ambos. Se ela falar pro marido, o marido ficar quietinho, dali alguns dias ele falar, larga a mão disso aí, e você desistir porque ele mandou, a culpa é dele. É assim tá escrito. E mesmo acontece com o pai, que a filha fez um voto, sendo maior, morando com ela, aí ela vai lá, o pai fica quietinho, tá confirmado. Ou se o pai confirmou, tá confirmado. Né? Você não falou nada também, se segue. Se você também não falou, segue-se o seu voto, cumpra o que você falou. Mas no fim do meio tempo aí, ele falar, pode parar com esse voto aí, filha. Depois que ele teve ciência de que você está fazendo um voto, uma proposta, literalmente pacto, não é pacto, né? Com Deus, pacto com Deus é difícil, é estranho. Voto, uma promessa, um cumprimento, um acordo. Aí o teu pai fala, não é para fazer. Desmancha ele no meio do caminho, a culpa é dele. A viúva e a repudiada, tudo que se fazer, ela tem que cumprir. Sendo viúva, sendo repudiada. Repudiada é o quê? A mulher que deixou do marido, divorciada. Por motivos quaisquer que sejam, no Velho Testamento que eu estou falando. Que ela falar tem que cumprir até acabar. Ninguém pode vedar o voto dela. A viúva e a repudiada. Acabamos de ler. Real, ainda existe isso? Biblicamente, Deus não mudou. Deus não mudou nada. No Novo Testamento, Jesus falou assim, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Uma coisa é voto, outra coisa é perdão de pecado. Ela tem que cumprir o voto. Eu fui lá na igreja, orei a Deus para isso e para aquilo, e eu fiz um voto. Então continua, até acabar o voto. Tais dias eu vou fazer isso, até acabar.
Então, o que entendemos aqui? Que ninguém possa quebrar o voto de ninguém, exceto você mesma, seu pai, seu marido. Tá bom? E a leitura de hoje foi a respeito do voto. Não faça por vã e meras coisas, pedidos vãs, sem pé nem cabeça. Quero ganhar uma casa, vou fazer um voto. Muito difícil nesse meio político, muito difícil. Campanha de oração. Não existe nem campanha de oração na Bíblia. Mas círculo de oração pode ter para se conseguir uma casa. Não se iluda com as coisas do mundo, porque quem se iluda pelas coisas do mundo não vai para frente. Porque lá em Coríntios 19 está falando quão miseráveis somos se nós acreditarmos em Deus simplesmente por essas coisas dessa vida, né? Por que é isso? Porque Deus quer que nós tenhamos a esperança nele mesmo, sem nada dessa vida, sem desejar nada dessa vida. Porque essa vida é passageira, essa vida aqui vai mesmo, né, definhar. Mas a eterna não. 15:19. Vamos ler o 15:19 de Coríntios. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, os mais miseráveis, né? Então nós não podemos acreditar em Deus só para saúde, vale. Só para um bom emprego, vale, mas não só para isso. Não só te digo que ganhará mais 100 vezes dessa vida e comando por vir. Não se iluda com falsidade, com os versículos que faz a gente tropeçar nela mesmo. Mas a Bíblia é maravilhosa, Deus é maravilhoso. O que Ele quer é um coração quebrantado, sincero. Amém? Terminamos hoje um capítulo da leitura diária. Amém?